Boa tarde, meus irmãos em Cristo. Esse que vos fala é o seu irmão Douglas Ferreira. E mais uma tarde com Deus. E hoje nós vamos estar meditando na palavra, como nos vídeos anteriores. E logo eu quero estar te pedindo que compartilhe esse vídeo com mais vidas, com mais pessoas, né? Dê lá o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo diariamente, né, um pouquinho da parte de Deus. Eu tenho um tema hoje muito forte para nossas vidas. Um tema que, assim como falar ao meu coração, vai falar no coração de vocês também. E eu abordei esse tema para o dia de hoje porque é algo que vem de Deus para nossas vidas. O Senhor nos orientando. E o nome do tema de hoje é O Pecado Bate a Porta. É esse mesmo tema. O pecado bate a porta. E para que você possa entender um pouco mais, vamos estar hoje meditando no livro do Gênesis, capítulo 4, do seu verso 7, do qual farei menção agora. E diz assim a palavra do Senhor: E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes os bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Bem como já lido aqui, eu acredito que assim como eu, você já entende que esta palavra fala-se a respeito de um homem de cujo nome é Caim, né? E a Bíblia muito nos deixa claro quem foi esse homem, a personalidade desse homem, de que maneira esse homem procedeu, né? E hoje eu quero estar trazendo para mim e para a sua vida a respeito do pecado. Por que é que o pecado bate a porta e como é que o pecado entra? Quando falando-se do pecado batendo a porta, a sensação que nós o temos, né, é de que o pecado ele é educado, né? Porque o pecado bate a porta, né? E obviamente, como é falado no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Fala-se acerca do próprio Deus. E foi também o próprio Deus que aqui falou com Caim, que o pecado batia a porta, estava à porta. E você para analisar que quem ler um pouco de Bíblia, quem consegue, né, parar para ler um pouco da Bíblia, consegue entender que muitas das vezes, né, deixa eu logo frisar isso aqui, muitas das vezes você vai escutar, né, alguém aí falando que Deus agiu de maneira brutal, né, Deus agiu de maneira assim muito arrogante com Caim. Mas é bom que você entenda que assim como Deus, ele tem te dado a oportunidade, ele tem me dado a oportunidade, ele também deu para Caim. Primeiro o Senhor pergunta para Caim: se pois fizerdes bem, não será aceito? Porque o Senhor falava acerca do que eles apresentaram para Deus, tanto Caim quanto Abel. O Senhor aqui falava com Caim a respeito da oferta que eles foram colocar para Deus. Deus estava falando aqui exatamente do que eles ofereceram para Deus. Então o Senhor pergunta para Caim que se porventura fizesse ele algo que é agradável a Deus, não seria aceito. É isso que Deus está perguntando. Caim, não é que eu não queira ou não esteja eu contente com o que você fez, mas você em si tem ciência do que você não me deu o seu melhor. Quero frisar exatamente neste ponto. Muitas das vezes você acha que está sendo excluído, né? Ou você acha que Deus olha mais para o teu irmão e olha menos para você. E deixa eu ser franco, deixa eu ser claro aqui. Não tem esse negócio com Deus não, meu irmão. Deus não olha para você de maneira alguma como eu vou olhar, como o outro irmão vai olhar. Deus olha para você de forma muito tremenda, muito linda, porque o olhar de Deus é um olhar tremendo, é um olhar misericordioso. Não acha você que Deus foi cruel com Caim e foi amável com Abel, porque Abel deu para Deus verdadeiramente um sacrifício agradável a Deus. Por que é que hoje eu estou abordando com você o tema o pecado bate a porta? E é exatamente, irmãos, o que está acontecendo nos dias atuais. Observe-se que Caim, entra-se um ódio, entra-se uma revolta dentro de Caim, quando Deus não aceita aquilo que talvez eu e você também não aceitaríamos.
Porque quando a gente pede algo para Deus, a gente não pede para Deus um qualquer. Já parou para analisar, irmãos, que quando você vai pedir algo a Deus, você bota o seu joelhinho no chão, você ora para Deus e você especifica para Deus como é que você quer? Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Você vai pedir a Deus um carro, você não diz: Senhor, eu quero um carro, possa estar caindo pedaço, possa não estar nem funcionando direito. Você não pede a Deus um carro assim. Você especifica-se muito claro para Deus. Você diz: Senhor, eu quero um carro que esteja ar-condicionado, trava elétrica, que esteja aí suspensões boas, que o carro seja novo. Você especifica-se para Deus o que você quer. Só que, irmãos, eu acho isso aqui muito tremendo. Como é que eu consigo botar os meus joelhos ao chão para pedir a Deus algo tão bom, mas não dou o meu melhor para Deus? Como é que eu tenho aí a facilidade de entender que da medida em que eu vou pedir a Deus e apresentar para Deus o meu projeto, o meu sonho, né? Porque isso aqui é sabedoria. Quando eu peço algo para Deus, especificando para Deus, isso aqui é ser sábio, é ter sabedoria, é entender, eu vou especificar para que não venha errado. Então eu estou especificando para Deus o que quero, porque eu sei que Ele está capaz de me dar. Não é? Então por que quando eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para Deus de forma assim, ignorante, de forma arrogante? Muitas das vezes eu faço obrigado, eu faço forçado. E é isso, irmão, que está acontecendo nos dias atuais. O pecado tem batido a porta de muitos. E é interessante, irmão, que o pecado não está achando dificuldade para entrar. Tem batido a porta de muitos e não acha dificuldade para entrar. Olha só, o que seria mais fácil? Deus está perguntando para Caim uma coisa muito simples. E da mesma maneira que Deus pergunta para Caim, ele dá a Caim uma outra oportunidade. Que oportunidade é essa? Volta lá. Volta lá. Pega aquilo que você tem de melhor e apresenta no altar de Deus. Da mesma maneira em que o Senhor está corrigindo Caim, Ele está também dando uma oportunidade para Caim. Mas só que Caim achou mais fácil, irmão, fazer da maneira em que ele achava ser bom, ser certo. Esse foi um dos defeitos, um dos problemas de Caim. Foi ele achar que ele poderia, dali para frente, ele poderia resolver tudo com as suas mãos. Foi ele acreditar que ele poderia solucionar o problema arrumando um outro problema. E é o que tem acontecido, irmãos. E eu não falo isso aqui com alegria, não, eu falo com muita tristeza. Eu falo com muita tristeza, irmão. O pecado não está tendo dificuldade para entrar no coração de pessoas, né? Qualquer coisa te leva a se irar, te leva a se aborrecer, não é? Qualquer coisa você vira a cara para o teu irmão e muitas das vezes você acha mais fácil tirar o teu irmão da presença do que tentar afirmar o teu irmão. Sabe qual foi a atitude de Caim? Foi matar o seu irmão Abel. A atitude de Caim foi tirar o seu irmão do seu caminho. Sabe o que eu consigo entender com isso aqui? É que quando Deus diz que aceitou, consumiu ali o sacrifício de Abel, vai gerar dentro de Caim um ódio que, se deixar, entra em mim, entra em você. Sabe por quê? Caim agora começa a ver tudo diferente. Foi mais fácil para ele. Olha só, irmão, presta bem atenção, pega a visão do que está sendo falado aqui. Caim achou mais fácil ter tirado a vida do teu irmão do que ter voltado, ter se arrependido, ter apresentado para Deus algo bom. E você acha que os dias de hoje estão diferentes, irmão? Irmãos, uma coisa aprendi e acho isso aqui tremendo. Deseje aquilo que Deus tem para você. Almeje aquilo que Deus tem para você, mas não queira nada que é do teu irmão. Aquilo que Deus tem para você, você continue lutando, perseverando. Mas aquilo que não é para você, não inveje, não tente pegar. Você está entendendo, irmão? Que depois que você abrir a porta para o pecado entrar, ele não vai entrar na sua vida e ele não vai abrir mão de fazer coisas que você em si, você não faria. Porque quem tem Deus, irmão, não toma esse tipo de atitude. Só que depois que o pecado... Entenda isso aqui, irmão. Essa porta que o pecado bate, lá só tem lugar para uma só pessoa. E quando eu digo uma só pessoa, eu refiro-me à Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando você abre essa porta para o pecado entrar,
particularmente o pecado entra e o Espírito de Deus sai. Porque ambos não podem fazer da mesma coisa. Não compartilham da mesma coisa, irmão. Então, quando você abre a porta para o pecado entra. E ele vai te levar a fazer coisas que você jamais imaginou. Você jamais imaginou. Caim, ele tira a vida do seu irmão. E se você for ler Gênesis capítulo 4, do verso 8, 9, abaixo, você vai ver que quando o Senhor chama ele e pergunta para ele: Caim, aonde está o teu irmão? Né? E ele logo olha para Deus e diz assim: sou eu porventura guardador do meu irmão? Né? E o Senhor diz para ele assim: olha, o sangue do teu irmão clama por mim. Né? E dali para frente o Senhor desce uma série, irmão. Mas desce uma série. O Senhor desce uma série de lições que Caim vai ter que viver dali para frente, irmão. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Você vai escolher o caminho que você quer trilhar. É você quem vai escolher o caminho que você deseja andar. Sabe por quê, irmão? Porque em momento algum Deus rejeitou Caim. Foi Caim que optou andar pelos caminhos tortuosos e o Senhor disse para ele assim: olha, tu serás amaldiçoado. Né? E se você for pegar um pouco mais dessa história, o sangue das mãos, o sangue do seu irmão Abel ficou nas suas mãos. Dali para frente ele andou sem destino, sem direção. E aí eu pergunto para você, foi Deus quem desejou para Caim essa vida? Não foi ele que optou viver uma vida assim. Sabe por quê, irmão? Porque ele abriu a porta para o pecado. Foi ele que abriu a porta para o pecado, irmão. E quando o pecado entrou na vida de Caim, quando o adversário entrou na vida de Caim, entrou arruinando, destruindo todo o projeto que Deus tinha para Caim. Ele lançou mão, ele abriu mão de viver as coisas que Deus tinha para ele, para viver as coisas que o mundo estava bem lhe oferecendo. E é interessante, irmão, que é as coisas do mundo que chamam a atenção. É as coisas deste mundo que está chamando a atenção e está tirando muitas das vezes a sua atenção, está tirando muitas das vezes o teu foco. Caim escolheu um caminho horrível. Caim trilhou por caminhos horríveis. O Senhor falou para ele que ele agora iria andar sem direção. E você sabe o que é andar sem direção, irmão? Você sabe o que não é ter destino. É como você andar em círculo, você roda, 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 e você aonde chega não é bem-vindo. Aonde você está, a má fama está com você. Então, irmãos, pare um pouco, pense mais. Será que vai valer a pena abrir a porta para o pecado? Será que vai valer a pena abrir mão da vida que você hoje vive com Deus para viver uma vida de fracassos e derrotas? Seria essa vida que você vem planejando, vem projetando viver? Você já parou para analisar, irmão? Porque tem pessoas que têm um sonho lindo. Tem pessoas, irmão, que quando você para conversar, ela te apresenta projetos lindos, só que não consegue viver nada daquilo. Porque, irmãos, ela até tem um projeto, só que ela não tem quem possa realizar esse projeto para ela. Você está entendendo, irmãos? Então não queira abrir a porta para o pecado. O pecado bate a porta sim. Só que quando você está com essa porta aberta, ele nem bate, ele entra. E ele faz uma romba, ele faz um estrago, irmão. Então, irmãos, não abra mão daquilo que Deus ele tem para você, não. Não se sinta menor do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Não se sinta aí menosprezado. Você tem um pai. Você não é órfão, você tem quem te ame. Você tem quem já pagou por você um alto preço. Você tem quem já morreu por você e te comprou na cruz do Calvário. Olha o valor que você tem. Você tem um valor tremendo, porque Deus pagou um alto preço pela tua e pela minha vida. Então não queira abrir a porta para o pecado. Diga para o pecado assim: ei, nessa casa já habita alguém chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Diga assim: ei, nesta casa já tem quem habita. E ela não tem lugar para mais ninguém. O pecado aqui não pode entrar porque não tem sequer um pequeno espaço para você. Porque Paulo diz assim: olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo, irmão?
Você está entendendo isso aqui? Diga assim para o teu pecado hoje: pecado, você não tem mais lugar na minha vida. Você não tem mais. Se você estava andando em vidas, se você estava andando assim, fazendo a vontade do teu pecado, porque eu não quero aqui usar outro nome, fazendo a vontade da tua carne, diga hoje, determina hoje como um profeta, como profetiza, determina assim: você não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu sirvo o Pai, Filho e Espírito Santo. São eles o dono da minha vida. Determine, irmão. Fecha a porta de vez para o pecado, tranca com cadeado, joga essa chave fora, some e diga que não. Aqui só tem lugar para na Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus em Cristo possa muito te abençoar. Eu sou o seu irmão em Cristo, Douglas Ferreira. Deixo aqui um forte abraço em nome de Jesus. Amém.